Vamos começar uma série de definições, de notações, introduções e resultados que permitirá a nós desenvolvermos um método, ou melhor, alguns métodos de resoluções de equações diferenciais lineares de ordem 2. E o primeiro dessa leva de coisas, vamos assim dizer, é o operador diferencial D. O que é o operador diferencial D? O operador diferencial D nada mais é do que um operador que consiste em pegar uma função e derivar com respeito à sua respectiva variável. É simplesmente isso. Quem teve a oportunidade de estudar álgebra linear vai ter um pouco mais de visão nesse conteúdo. Quem não teve a oportunidade vai conseguir entender do mesmo jeito, só não vai ter uma visão além, mas vai conseguir compreender do mesmo jeito. Pois bem, guys, um operador, você aplica, um operador diferencial D, você aplica em uma função. Vamos supor que você tem uma função y igual a f de x, uma função y dependendo de x, o operador D vai aplicar no y, e ele te retorna como sendo a derivada desse y em relação a x. Ou seja, o que o operador faz nada mais é do que derivar. Inclusive, a gente tem uma maneira de escrever que ele é uma aplicação, que ele parte do espaço das funções diferenciáveis, que a gente chama de C1, funções diferenciáveis, sobre R. Não precisa nem ser sobre R, né? Vou botar só C1 aqui. E te retorna um número, porque a derivada... Não, a derivada é uma função também. É uma função contínua, então te retorna uma função contínua. Mas a gente não vai trabalhar com isso aqui, porque a gente não falou do que é C1, funções C1, funções C0. Então deixa isso aqui. Basicamente é isso, operador diferencial. Aí a gente tem o operador diferencial aplicado nele mesmo. Se você pega um operador D e aplica nele mesmo, a gente chama de D2. Ou seja, o que é o D2? D2 é você derivar duas vezes. O primeiro operador já é uma derivada, aplicou o operador de novo, você derivou de novo. Então isso aqui vai ser a derivada de ordem 2. De modo geral, você estende. Você vai ter o D3, D4 e o Dn. Você inclusive pode dizer que o operador D, se a variável for x, ele é o D dx. Por quê? Porque o dy vai ser o d dx aplicado em y, que é o dy dx, em notação de lines. Então, o operador é o d dx. Mas não é legal escrever que o operador D é o d dx, porque nem sempre a variável é x. A variável pode ser t, e aí o operador seria o d dt. Essa variável for t. Então, o operador depende da variável. Por isso que a gente chama, é mais fácil chamar simplesmente de d, e dizer que D, o que ele faz? Ele pega uma função e deriva com respeito à sua variável. Como nossas equações são ordinárias, a gente vai trabalhar sempre com uma variável, então quase sempre a variável vai estar muito clara. Aí, de modo geral, a gente tem o dn no y, que vai ser a derivada de ordem n, definido como derivada de ordem n. Ok? A efeito de exemplo, eu posso aplicar o operador em y² mais... Não, em x² mais 1. E aí vai ser o que? 2x, porque o que ele faz é simplesmente derivar. E o que esse operador tem de bom? Esse operador tem de bom no seguinte, através dele a gente pode reescrever, e ó, isso aqui é legal, nós vamos poder reescrever equações diferenciais com outro formato. Como assim outro formato? Vou dar um exemplo aqui, Considere a seguinte equação. d2y dx. Vou colocar um exponencial de x aqui, mais x dy dx menos o que? Colocar só y igual a cosseno x. Aqui é uma equação diferencial de ordem 2. É linear? Ela é linear, você vê que ela é linear, inclusive.
Porque aqui, tanto nessa derivada quanto nessa derivada, as perturbações são só multiplicações por elementos que dependem do x. Então é linear, mas não importa pra gente se é linear. Eu vou querer reescrever, meu objetivo vai ser o seguinte. Reescreva. Isso aqui está escrito reescreva, e você escreve no seu papel. Reescreva essa equação. Usando o operador diferencial. O nome operador diferencial é justamente porque ele é um operador que calcula a derivada. A diferencial está relacionado à derivada. Diferencial. Então vamos colocar nosso sol. Como é que a gente vai reescrever? A gente vai fazer da seguinte maneira. Aqui é o EX. Aqui, guys, é a derivada do y de segunda ordem. Então eu posso dizer que é o D2y. Mas aqui é a derivada do y, primeira ordem, então é o dy. Menos. Aqui é a derivada de ordem zero. Existe uma maneira, guys, você pode escrever assim, ó. Tem uma maneira. Mas nem sempre é tão útil, às vezes sim. A gente não vai escrever. Tem uma outra maneira que usa um i. Tem uma explicação para isso. Não vou dar detalhes, mas é basicamente que o i é o operador identidade. Ele pega um elemento e retorna no próprio elemento. Então, i de y é o próprio y. E a gente faz isso apenas para escrever em formato de operadores. Mas fica a seu critério, a gente não vai usar esse i. Ele fica até mais claro. A gente não vai usar porque vocês não sei se vocês conhecem o i direitinho. Então, pronto, está escrito está no formato de operador diferencial. Mas aí, guys, perceba que cada parcela ela tem algo interessante, que talvez seja novo para vocês. É aquilo que eu falei da visão de transformação linear. Essa multiplicação por constante determina um operador, uma transformação aplicada em y. Aqui eu tenho xd aplicado em y. E aqui eu vou botar de volta aqui, a identidade aplicada em y. Cada parcela eu tenho um operador aplicado em y. Então, eu posso reescrever dessa forma. O primeiro operador, que é o EX, D, mais o próximo operador, que é o XD, menos o próximo operador, que é o I. Todos eles aplicados em Y. Então, eu posso reescrever assim. E aqui a minha equação está reescrita usando o operador diferencial. Isso aqui é uma forma que se trabalha com operadores. É por isso que eu falei que quem teve acesso à álgebra linear vai compreender um pouquinho mais. Mas se você não teve acesso, não tem tanto problema. Essa é a maneira com que a gente trabalha. E quando você vê somas de operadores, significa que cada uma dessas três parcelas está aplicando esse y. E de fato, a primeira está no y, a segunda no y, a terceira no y. Outra coisa, muitas vezes não se usa o i. O livro que a gente está utilizando não usa o i, a gente não vai usar o i. Usa-se um número. Quem é o número da frente aqui, na verdade, como não aparece número, é o número 1. Então, você usa o número 1 aqui. Na álgebra linear não é tão usado, mas aqui a gente vai usar dessa maneira. Se tivesse um 3 aqui, seria um 3 aqui. Ok, guys? Esse é o formato do meu operador diferencial. O operador... Tá. Ok. Quando a equação é linear, essa equação aqui ela é linear, isso é legal. Isso nos permite fazer algo um pouco diferente. E a gente vai ver no próximo vídeo. Ok? É isso e thanks.